Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, aonde nós faremos a leitura dos versos 10 ao verso 13. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 até o verso 13. Como anunciado domingo passado, nós iniciamos uma série de 3 mensagens com o título Contagem Regressiva. E na semana passada nós pudemos refletir a respeito da paciência de Deus. E o tema para esta noite, ele é a ira do Senhor. É sobre isso que nós vamos, nesta noite, refletir a partir das Sagradas Escrituras. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Quem achou pode dizer amém? Amém. Ouça o que nos diz a palavra. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Muita gente parece que está se esquecendo, mas há uma contagem regressiva acontecendo todos os dias, ininterruptamente. Trata-se do cronômetro de Deus. O cronômetro de Deus contando os dias e a hora para o fim deste mundo. Isso é um fato previsto, um fato que realmente vai acontecer. Esse dia será o dia do retorno de Cristo, será também o dia do juízo final. E os versos 1 a 9 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, nos diz que é a paciência de Deus que está controlando essa contagem regressiva para esse dia. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, escreveu Pedro. Por isso ele tem pacientemente dado tempo para que as pessoas se arrependam de seus pecados e se convertam a Cristo. Por isso que Deus tem pacientemente também dado tempo aos crentes para que passem a levar Deus mais a sério. Porque vivemos num tempo em que muita gente parece que tem sido crente, mas de brincadeira. A paciência de Deus tem controlado o relógio de Deus. Mas a Bíblia nos diz claramente que a paciência de Deus tem limite. E o que controla a paciência de Deus é a ira do Senhor, a sua ira. E é sobre isso que nós vamos, nesta noite, conversar um pouco. Sim, Deus tem sido muito paciente. E por isso que, como escreveu Will Lamartine, um presbiteriano norte-americano,
Ele disse que manso e suave Jesus está convidando os pecadores ao arrependimento. Isso se tornou um hino, é o 222. Will Lamartine Thompson, ele, há quase 200 anos atrás, neste hino, nesta poesia, ele faz uma abordagem da paciência de Deus, dizendo que manso e suave Jesus está convidando, está dando tempo às pessoas. Todavia, a paciência de Deus tem limite, repito. E quando o dia do juízo final chegar, todos conhecerão o que é a ira do Senhor. Profetas do Antigo Testamento sempre anunciaram. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 1, ele escreveu que o dia do Senhor é grande e muito terrível. O profeta Sofonias, no capítulo 1, verso 14, também disse que o grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Escreveu ele: atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. Sofonias disse: é dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de tumulto, dia de destruição. É bom que saibamos que a ira do Senhor não é uma explosão de raiva descontrolada. É importante lembrar que a ira do Senhor é justa, porque Deus é santo, Ele não pode deixar de manifestar a sua repulsa pelo pecado. Portanto, há uma contagem regressiva para o dia da manifestação dessa ira divina. Será o dia do acerto de contas. Naquele dia, a terra experimentará o furor da ira do Senhor, e a humanidade verá que a paciência de Deus realmente tem limite. Esse dia, segundo a Escritura, será introduzido com o retorno de Cristo, que virá à terra uma segunda vez para decretar a derrota do anticristo na batalha do Armagedon, a batalha contra o mal, e em seguida, Cristo vai presidir o tribunal do juízo final para dar a sentença individual e cabal de cada pessoa que viveu neste mundo. Isso é um fato marcado para acontecer. E nos versos que lemos, esses 4 versículos desta passagem, Pedro escreveu sobre esse dia. E em cada um desses versículos, ele fala de uma ação que nós devemos tomar hoje. São 4 ações que estão aqui nesses versos muito claras. Veja que Pedro diz assim: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Ou seja, que atitudes a gente deve tomar, conhecedores desse fato que acontecerá? E Pedro nos enumera aqui algumas ações, e a primeira que ele diz é: esteja preparado. Meus irmãos, há muito mistério acerca do dia do juízo final. Sim, há. Eu não me importo de dizer que essa matéria, a escatologia, é a que eu tenho menos conhecimento em toda a teologia. Estou confessando aqui para os irmãos qual é o assunto que eu tenho menos entendimento, menos conhecimento. Talvez seja porque essa é a matéria que eu tenho menos curiosidade, confesso para os irmãos. Eu não me encanto com muitas coisas do Apocalipse que parece que enche os olhos de algumas pessoas. Eu prefiro me encantar com o Apocalipse do capítulo 21 para frente, principalmente o capítulo 22, aonde fala-nos sobre o novo céu e a nova terra. Por isso, eu entendo muito pouco e sei menos ainda sobre certos detalhes dos acontecimentos do dia do juízo final. Todavia,
Eu não me importo em saber muito pouco sobre como será, conquanto que eu não deixe de me preocupar todos os dias em estar devidamente preparado para este dia. Deu para entender, né? Não devo me preocupar com certos detalhes de como será. A preocupação que eu entendo que eu devo ter, grande, devo me preocupar muito em estar preparado. E é por isso que Pedro, ele coloca como a primeira ação que se espera de nós, pessoas crentes. Essa era a preocupação de Pedro, que os crentes estivessem preparados. Por isso que no verso 10 ele diz: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Quando Jesus retornar, será o dia da ira do Senhor, e a Bíblia está dizendo que este mundo terreno será todo destruído. No verso 7, Pedro já havia escrito que, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Jesus virá a este mundo como um ladrão, no sentido de, num momento em que as pessoas não estarão esperando. E quando ele vir, Pedro está nos dizendo que o mundo de Noé fora destruído pela água, mas o mundo presente será destruído pelo fogo no dia da ira do Senhor. O propósito de Deus em destruir este mundo com fogo é colocar fim em toda a impiedade dos homens. O pecado não atingiu apenas a raça humana, mas ele afetou toda a natureza. Gênesis 3,17, a palavra de Deus nos diz: maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado. Jeremias 14, versos 3 a 7, pode ser resumido da seguinte maneira: a terra está deprimida. A natureza tem gemido. Romanos capítulo 1, e também ainda no capítulo 8, nós encontramos o apóstolo Paulo falando que a terra, a natureza, o mundo ecológico, ele tem sofrido e geme como uma mulher em trabalho de partos por conta das mazelas das mãos humanas. A respeito da palavra do profeta Jeremias, de que a terra está deprimida, envolve principalmente a vida humana no que tange o seu aspecto emocional. As pessoas estão vivendo num tempo hoje, ou nós estamos vivendo num tempo hoje, em que estamos percebendo isso, parece que cada vez mais intenso. Uma terra que vive deprimida, as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão desequilibradas, vivendo em profundo desespero, angústia. E é por isso que a gente tem visto tantas notícias de tragédias por conta de pessoas que não estão conseguindo lidar bem, nem mesmo consigo mesmo. Esse caso de Suzano, essa semana, em que suscita a respeito da saúde mental da nossa juventude, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, e o tema é agora lembrado por todos. Fato é que nós estamos vivendo num tempo em que muitas crianças, adolescentes e jovens estão emocionalmente doentes e doentios. Isso tudo como reflexo de um mundo que jaz no maligno, de uma terra que está envolvida cada vez mais e mais com o pecado. Isso é um dos sinais de que o fim se aproxima. E aqui Pedro está dizendo que Deus vai tacar fogo, vai destruir esse mundo todo num determinado dia. Significa que o mundo não será destruído pelo ser humano por uma bomba atômica. É Deus quem vai na hora certa riscar o palito de fósforo e queimará toda a criação e com ela todas as obras do ser humano ímpio. Naquele dia, os astros do céu serão como combustível para o fogo divino.
ruirá tudo que o homem tiver construído, os tesouros ajuntados derreterão. E a pergunta é: quando isso será? Alguém aqui sabe? Você sabe quando isso será? Não sabemos. E é por isso que Pedro escreveu: virá como ladrão o dia do Senhor. Como que um ladrão vem? Como que vem um ladrão? Um ladrão manda o WhatsApp falando: olha, amanhã, tal hora, eu vou assaltar a sua casa. É assim? Não. Um ladrão vem de repente e inesperadamente. E é desse jeito que o Senhor virá. Agora, Pedro tirou isso de trás da orelha. Pedro teve uma visão, acordou e disse que será assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão? Não. Pedro, como estudamos hoje pela manhã, Pedro estava sempre lembrando a respeito das palavras que o próprio Jesus já havia dito. E Pedro se lembrou que ele ouviu Jesus ensinando em Mateus 24: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Para o incrédulo, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus, o dia do juízo, o dia que Deus despejar a sua ira sobre a face da terra, esse dia será para que eles sintam na pele a ira do Senhor. Mas há uma advertência também muito séria aqui para aqueles que são crentes. Pedro está dizendo: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Precisamos ser pessoas preparadas. O ponto principal aqui é estar preparado, meus irmãos. Estamos preparados, porque Jesus pode vir, pode retornar a qualquer momento. O dia do Senhor pode chegar a qualquer tempo. E a gente que está aqui nessa terra parece que se esquecendo até mesmo de que vamos um dia morrer. Muitas das vezes nos esquecemos desse fato, de que este mundo está numa contagem regressiva para o seu fim. E como a gente deve ser? Devemos ser um crente preparado. Você está preparado? Você está preparado? Se o fim do mundo for hoje, você está preparado? Seus filhos estão preparados? Ou você tem se preocupado mais em prepará-los para o mercado de trabalho, para uma boa carreira, do que prepará-los para esse dia? Lá em casa nós temos frequentemente conversado bastante a respeito desse dia, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia do retorno de Cristo. Nossos filhos precisam estar preparados. Nós precisamos estar preparados. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Você está se preparando? Se o versículo 10 nos ensina sobre esteja preparado, o versículo 11 nos ensina algo também muito importante. O verso 11 nos diz da seguinte maneira: que tipo de pessoas deveis ser? E Pedro mesmo responde: pessoas que vivem em santidade. A segunda ação que compete a nós: seja santo. A Bíblia não está dizendo que nós devemos ser fanáticos pelos ensinamentos do fim dos tempos. A Bíblia não está dizendo que a gente deve sair por aí lendo vários livros sobre o tema da escatologia, nem ficarmos tentando descobrir o significado de todos os símbolos e sinais do Apocalipse.
Alguém disse que a maior besta é quem passa a vida toda tentando descobrir quem é a besta do Apocalipse. Em vez disso, Pedro diz que devemos ser santos, porque a escatologia requer santidade. Para enfrentarmos a ira do Senhor no dia do juízo final, nós precisamos de santidade agora, porque Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém é ninguém. Que tipo de pessoa devemos ser? Pessoas de conduta santa. Essa verdade ela é retomada mais tarde no verso 14. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Seja santo. É essa a segunda ação que se requer, que se exige de nós para estarmos vivendo enquanto esse dia não chega, o dia do Senhor. Ser santo, viver em santidade. Por isso, meus irmãos, nós vivemos de forma diferente das pessoas do mundo, porque nós buscamos uma vida de santidade. Por isso nós temos prioridades diferentes, por isso nós temos valores diferentes, por isso o nosso padrão de vida é diferente. Nós tratamos o sexo de forma diferente do mundo. Nós não praticamos sexo antes do casamento, porque entendemos que isso vai contra a santidade. Nós entendemos que adultério é pecado. De igual modo, nós também entendemos que a prática homossexual também é pecado. E porque buscamos uma vida de santidade, nós não frequentamos os mesmos lugares, nós não bebemos as mesmas bebidas, as nossas músicas são diferentes, as nossas diversões são diferentes. Porque buscamos uma vida de santidade, as nossas festas de aniversários é diferente. Nós não vamos aos bailes de formatura porque nós somos crentes e somos diferentes. Os nossos casamentos são diferentes. Porque nós temos uma ação a praticar em nossa vida que é ser santo. Ser santo. Eu disse dias atrás, e eu quero repetir aqui, parabenizar as últimas celebrações de aniversários aqui em nossa igreja, principalmente aniversários de 15 anos. Tem sido aniversário de crente. Aniversário de crente, as músicas são músicas de crente. Aniversário de crente não tem bebida, porque crente não bebe. Nós somos diferentes do mundo. O mundo caminha de passos largos para nesse dia, o dia do juízo final, conhecerem o peso da ira do Senhor. Devemos ser santos. O futuro exige santidade no agora. E por isso que algum tempo atrás eu aqui entendi, cheguei para a igreja, foi num domingo de manhã e abertamente eu abri o coração e disse, ao me convidarem para uma cerimônia, um aniversário, para conduzir um momento lá dentro de uma festa, eu quero saber que músicas serão tocadas, eu quero saber que tipo de bebidas serão bebidas, porque eu já me senti palhaço em algumas comemorações. Aonde, por um dado momento, você separa 15 ou 20 minutos para tentar, parece que passar uma boa imagem religiosa. E aí você faz uma leitura bíblica, traz uma palavra, faz uma oração e daí a pouco o pau quebra de novo. Isso tudo envergonha o Evangelho.
Pastor Hernandes Dias Lopes diz que hoje, lamentavelmente, nossos casamentos têm se tornado como os casamentos do mundo, as festas de casamento. Ele disse, vai ao templo, pede a bênção de Deus e sai dali, vira as costas e todo mundo enche a cara no vinho, na champanhe. A palavra de Deus está nos dizendo como deveis estar vivendo enquanto Ele não vem. Devemos viver em santidade. Então aqui está uma pergunta. O que o nosso Senhor nos achará fazendo quando Ele voltar repentina e inesperadamente? Você acha que vai ser legal quando Jesus voltar, Ele te encontrar trabalhando aonde você trabalha? Seu trabalho te deixará confortável diante de Jesus quando Ele voltar? A maneira como você faz alguma comemoração, alguma festa, se Jesus voltar naquele momento, você se sentirá confortável ou ficará constrangido? Se é verdade que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, e é verdade, também é verdade que o céu é um lugar santo para pessoas santificadas. Se alguém ainda não entendeu que a gente não precisa dessas coisas para a gente se alegrar e que a gente precisa de fazer festas como o mundo, você ainda não entendeu como será o céu. Porque lá não vai ter pancadão, lá não vai ter essa baderna do mundo, lá não vai ter bebida alcoólica, lá não terá essas músicas depravadas que incitam as pessoas a uma vida libertina, sem limites, e incita até mesmo a violência. Sabe, a gente está vivendo nesse tempo essa questão do feminicídio e o atentado contra a mulher. Isso se tornou notícia por vários lugares. Contar só para você uma historinha. Pouco tempo agora eu estava no Rio, a gente estava numa consulta lá para o Tiago, a gente estava numa sala de espera, e aí a gente estava assistindo a televisão, estava lá passando algumas coisas, e enquanto a gente estava ali aguardando e tal, outras pessoas ali estavam e começa aquele bate-papo na sala de espera do médico, e alguém pergunta, a respeito, de onde vocês são? Somos de Itaperuna. E aí uma senhora falou assim, lá deve ser uma cidade bem tranquila, muito boa. Eu falei assim, sim, lá é muito tranquilo, muito bacana, muito bom. Tem assim alguns problemas, violência está chegando também, mas é nada assim. Porque aqui a coisa está muito feia, no Rio de Janeiro muita violência. E eu pensando assim, meu Deus, tudo que eu não estou querendo ouvir é exatamente isso. Mas tudo bem. E ela falou, olha, toma cuidado na pracinha ali embaixo, onde a gente tem ido com frequência, cuidado ali, porque ali tem uns trombadinhos ali, e há muitos assaltos, muito roubo e tal, e tal. E aí a gente já ficou assim meio apreensivo. Daí a pouco, a gente assistindo o telejornal lá, era um telejornal RJTV, e agora vamos ao vivo da cidade de Itaperuna, e aí conta uma matéria de um sujeito que bateu na mulher e ainda filmou com o celular. Essa notícia todo mundo ficou sabendo. Aonde? Itaperuna. E eu baixei a cabeça, deu vontade de enfiar debaixo da cadeira. Mas a violência contra a mulher, na verdade, ela começou muito antes de ser colocada na prática. Ela começou quando, na década de 90, alguns cantores deixaram o romantismo de lado para as canções, para as músicas, e trouxe para a música, inclusive até mesmo mulheres cantando músicas que fazem apologia à violência contra a mulher. Aonde certas músicas, tem aí um monte de gente cantando que trata a mulher como cachorra, como cadela, coisas dessa natureza. Quando se perdeu o romantismo
o amor nas canções. E aí, quem talvez tenha introduzido, o primeiro deles tenha sido um cidadão chamado Latino, né? E depois vieram aí os funks com as letras que desprezam a mulher. Então as mulheres começaram a sofrer violência e a elas mesmas, muitas das vezes, cantarem pelos bailes afora, se colocando nessa situação. E o que a gente vive hoje, nesse tempo, é exatamente o reflexo disso. Devemos, meus irmãos, entender muito bem o que nós devemos cantar. O que devemos cantar? Que músicas devemos ouvir? Devemos viver a cada dia mais e mais buscando uma vida de santidade. Você não precisa ouvir música do mundo para ser feliz. Se você não tiver entendido isso ainda, você não entendeu o que é o Evangelho. E pode ser que você não seja nem salvo ainda. E se morrer hoje, pode ser que nem vá para o céu, vá para o inferno. Pastor, isso é tão duro. Sim, isso é duro, mas é a verdade. Não dá para a gente iludir as pessoas. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, mas é um lugar santo para pessoas santificadas. Em terceiro lugar, Pedro também nos diz ainda aqui no verso 12, Pedro continua o ensinamento de como devemos viver à luz do retorno de Cristo. E Pedro diz, devemos estar preparados, vivendo em santidade. O verso 12, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Há uma tradução que diz assim, apressando o dia do Senhor. O sentido aqui não é ficarmos na ociosidade enquanto Jesus não vem. O significado de esperar aqui, aguardar aqui, é estarmos preparando o local, o lugar para esse grande evento, que é o retorno de Jesus. Apressar o dia do Senhor é estarmos ocupados, e é isso que Pedro tem em mente, estarmos ocupados. Esteja ocupado trabalhando, apressando para que o dia do Senhor chegue logo. O que Pedro tem em mente é que Jesus disse que o Evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus, na sua paciência, não quer que ninguém pereça, e enquanto a contagem regressiva não para, nós temos a oportunidade de ajudar mais pessoas a serem salvas. E o que Pedro tem em mente é que a gente deve estar ocupado nessa missão, nesse trabalho, erguendo a nossa voz e pregando o Evangelho. Essa deve ser a nossa ocupação, por meio do nosso testemunho de vida. Antes que a paciência de Deus se esgote, antes que o dia da ira do Senhor chegue, nós devemos nos manter ocupados no trabalho de ganharmos mais vizinhos lá no céu. Eu compartilhei hoje no grupo IBC News da igreja, o grupo de WhatsApp, pela manhã. Eu achei muito bacana aquela imagem, fazendo referência ao devocional de hoje. A minha casa naquela cidade está garantida. E aí vem uma pergunta, nós seremos vizinhos? A nossa missão é estarmos ocupados neste mundo hoje, trabalhando para que a gente ganhe mais vizinhos lá no céu, mais pessoas lá no céu. É isso que Pedro tem em mente quando ele diz, estarmos esperando, aguardando, apressando o dia do Senhor, trabalhando para a gente cumprir a nossa missão, para que Jesus volte logo. O que você tem feito para que mais pessoas consigam ir para o céu? O que você tem feito para que lá no céu você tenha mais vizinhos? Você pode fazer muita coisa. Você pode convidar os seus amigos para vir a um culto da igreja. Você pode convidar seus amigos para irem a uma reunião na sua casa do pequeno grupo multiplicador.
Você pode abrir a sua casa para uma reunião do seu PGM. Você pode orar por pessoas que ainda não tomaram uma decisão, orar por elas diariamente. Você pode cumprir a sua missão no seu campo missionário que começa ao seu redor. Eu pergunto, alguém vai para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer, eu quero te agradecer porque eu estou aqui, porque você falou comigo do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. Irmãos, devemos estar ocupados na expansão do reino de Deus, usando os nossos dons, os nossos talentos e o nosso tempo nesse trabalho, conquistando mais vizinhos para a gente lá no céu. E assim Deus usará a você e a mim para acelerar a contagem regressiva. E quando chegar o dia em que finalmente o antigo céu e a velha terra serão exterminados, um novo céu e uma nova terra serão habitadas pelos cristãos, que entrarão em um estado abençoado de felicidade. Essa é a quarta ação, essa é a terceira ação. Estarmos ocupados com essa missão de conquistarmos mais pessoas para que elas possam chegar ao céu. E então aí sim nós encontramos no verso 13, nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que ação é essa descrita aqui no verso 13? Viva feliz. Viva feliz. Esteja preparado, seja santo, esteja ocupado com a causa do Evangelho e viva feliz. Uma das razões pelas quais o cristão é feliz é porque ele não vive com os olhos neste mundo, mas na eternidade. Nós sabemos que este mundo é mau, pois a terra foi contaminada com o pecado. Você jamais conseguirá ser feliz aqui neste mundo, plenamente. Enquanto eu preparava este sermão, esta semana, o meu coração doía fortemente diante da notícia da tragédia da escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, na última quarta-feira. 2 dias depois, eu tomava a notícia de que na Nova Zelândia, um atirador entra por 2 mesquitas, atirando, matando, deixando 49 mortos. Definitivamente a nossa felicidade, ela não conseguirá ser plena neste mundo. Sabe por quê? Porque quarta-feira eu estava vivendo um dia maravilhoso, um dia feliz, um dia alegre, e de repente, ao ver essa notícia da escola de Suzano, de repente eu me peguei derramando lágrimas, pela dor daquelas famílias, pela dor daquelas pessoas, tentando imaginar, tentando me colocar no lugar daqueles pais, no lugar daqueles alunos que vão agora voltar para a escola, para estudar nesta semana. Não os conhecia, não são meus parentes, apesar de morarem na cidade de Suzano. Mas eu senti a dor deles, e sei que você também sentiu. E aí todo aquele momento de alegria, de felicidade, de repente, vai-se embora. E enquanto vivemos aqui neste mundo, será assim. Experimentaremos disso. Por isso a nossa felicidade, ela não está em nada deste mundo. A nossa felicidade está em nosso amor a Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. E porque a nossa felicidade está em Jesus, nós sabemos que no dia do juízo final, não será apenas a ruína dos perdidos, pelos quais hoje nós entristecemos que se perderão,
mas será o dia da glorificação dos salvos. Um novo mundo será criado. Pense bem. O primeiro mundo, um mundo cheio da maldade humana, será destruído. Mas um novo mundo, um mundo perfeito e justo, será o paraíso para onde seremos levados. Será um lugar onde Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. Ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois as coisas anteriores já passaram. E João escreveu: então aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Esse é o mundo pelo qual nós vivemos. Nossos olhos devem estar naquele dia. Devemos ter uma santa ansiedade em nosso coração, que nos provocará uma felicidade interior. Esteja preparado, seja santo, esteja ocupado, e à luz da vinda de Jesus novamente, viva feliz. Eu me lembrei essa semana de um hino que o pastor Zezinho cantava muito. Mundo velho, tu já está chegando ao fim, porque há uma contagem regressiva que não para. Eu quero chamar aqui os nossos instrumentistas e nosso ministério de louvor nesta noite. E eu queria compartilhar com você algo que eu vivi quando eu era bem criança ainda. A primeira vez que eu ganhei uma bola de soprar num aniversário, eu fiquei muito feliz. E eu me lembro disso. Foi a primeira vez que eu ganhei uma bola de ar, uma bexiga de ar no aniversário. E eu levei aquela bola para casa. Eu cheguei em casa, sabe? E fiquei brincando com aquela bola. Eu soprei aquela bola para o alto, eu joguei ela para um lado, joguei para o outro, e eu fiquei encantado. Como podia ser? A bola tão leve, tão frágil, apertava um pouquinho, e aquilo tão gostoso. E eu fiquei encantado com aquela bola. Eu me lembro até da cor daquela bola. Agora, veja bem, quando eu fui dormir, eu me lembro que eu abri a porta do guarda-roupa e coloquei aquela bola lá dentro e guardei ela. E eu pensei assim: amanhã eu vou acordar e eu vou pegar essa bola para eu continuar brincando com ela. Estava encantado com aquele presente que recebera. Eu pensei que aquela bola jamais se acabaria. Eu pensei: que felicidade, eu vou curtir essa bola todos os dias. Ela jamais se acabará. Mas, meus irmãos, de manhã, quando eu acordei, quando eu abri a porta do guarda-roupa, para minha grande surpresa, a bola murchou, estava pequenininha, e não tinha como desamarrá-la para enchê-la, para que ela pudesse novamente ser o meu objeto de brinquedo, de felicidade. Que frustração, muito frustrado, que decepção. Esse mundo terreno que nós estamos vivendo nele é como uma bola de soprar, é como uma bexiga de ar. Muitas vezes a gente se diverte, muitas das vezes a gente se encanta com determinadas coisas que esta vida terrena até pode nos oferecer, alguns momentos realmente encantadores. Porém, este mundo é uma bola de aniversário que não vai durar por muito mais tempo. Está se esvaziando e vai ser destruído. Muitas vezes nós vivemos tão encantados por este mundo que até nos esquecemos de que ele está sendo destruído e em breve ele simplesmente vai, ou simplesmente, bum, estourar, deixar de existir.
Quantas pessoas têm trocado tudo, até a alma, para ficar com este mundo? Uma bexiga de ar que em breve vai murchar. Eu não sei como você tem pautado a sua vida, mas é tempo de nós considerarmos que há uma contagem regressiva. A paciência de Deus tem controlado esta contagem. Mas a ira de Deus, ela vai colocar um ponto final, um stop nesse cronômetro. A paciência de Deus, quando ela se esgotar, a ira de Deus vai fazer com que as pessoas, de uma vez por todas, reconheçam que esse mundo terreno é passageiro. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Esteja preparado, porque Ele pode voltar ainda hoje. Busque uma vida de santidade. Procure estar ocupado com o reino de Deus. Procure trabalhar para que outras pessoas estejam lá no céu quando você também estiver, para você ter mais vizinhos no céu. E enquanto isso, viva feliz. As tristezas, elas continuarão acontecendo por conta desse mundo que ainda vive na maldade. Mas viva feliz, aguardando a volta de Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje, enquanto há tempo, porque Jesus está voltando e Ele chegará a qualquer momento. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Se nesta noite você decide entregar a sua vida ao Senhor, decide se preparar melhor, é bom que você assim faça, porque este mundo está murchando e em breve deixará de existir. Para onde você vai depois que esta terra for queimada? Vamos para o céu? Vamos ser vizinhos lá? Diga para a pessoa aí do seu lado, vamos morar pertinho lá? Lá no céu não vai ter mau vizinho, lá todo mundo vai ser bom vizinho, porque lá, meus irmãos, lá todo mundo vai ser tremendamente santo, né? O pecado, ele não mais existirá. Então você não vai nunca mais ter aborrecimento com vizinhos no céu. Que coisa boa, né? Isso é coisa só aqui da terra. No céu não. No céu nós viveremos uma nova vida, um novo mundo no paraíso de nosso Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, vem te cantar. Então minha grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando.
Se Jesus voltar nesta noite, você fica alegre ou fica triste? Meus irmãos, eu não quero ficar nem alegre nem triste, eu quero ir com Ele, amém? E eu sei que você também quer ir. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por nesta noite estarmos aqui na Tua casa, cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua voz, e o Senhor nos advertindo a respeito de algo tão sério, tão importante. Ó Deus, que nenhum de nós seja pego despreparado, que a cada dia possamos viver em santidade, que a cada dia possamos estar ocupados com a causa do Evangelho. Senhor, que possamos viver felizes, aguardando ansiosamente por aquele grande dia, o dia em que o Senhor Jesus retornar, o dia que nos levará, que levará a igreja para viver na eternidade, para todos sempre. Se alguém entrou aqui nesta noite, Senhor, e ainda não tem certeza de estar preparado, que o Senhor possa ter falado a esse coração, para que possa tomar uma firme decisão de acertar a sua vida com o Senhor, para naquele dia não ser pego de surpresa. Pai, muito obrigado por tudo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.